Diz assim a palavra do Senhor: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Eu quero que você repita a parte B desse versículo, apenas a última parte, dizendo assim: renova os nossos dias como dantes. Vamos lá no 3, bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez, bem forte, diga. Olhe para essa pessoa mais bonita e abençoada que está do teu lado, diga assim: essa é a noite. Não, fala forte para ele acreditar no que você está falando. Com autoridade, diga assim: essa é a noite que Deus vai trazer à sua memória tudo que você já viveu na presença dEle. E se tu pensa que vai acabar desse jeito, o céu te trouxe aqui para dizer: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Alguém levantou a mão e já recebeu essa profecia? Eu libero. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Olhe para mim. O texto que ora acabamos de ler é um texto muito conhecido da maioria de nós que somos amantes da Bíblia Sagrada. E na verdade, tem gente que até decora o versículo de número 21, dizendo: o Senhor nos renova como um dia nós fomos na tua presença. E na verdade, quando eu pedi uma orientação a Deus daquilo que Deus falaria aos nossos corações, Ele me trouxe exatamente o texto que eu acabei de ler com vocês. Hoje nós temos vivido um tempo que muitas pessoas se tornam saudosistas, dizendo: olha como era bom quando eu cantava, quando eu pregava, quando eu evangelizava, quando eu fazia a obra de Deus. Mas na verdade, Deus, Ele é eterno. E na verdade o mesmo Deus que operava no passado, Ele continua operando em nossos dias. Na verdade, o que acontece é que a maioria de nós nos esfriamos na caminhada e não servimos a Deus com um coração de excelência que outrora servíamos. Só que quando o Senhor olha para nós, a única coisa que Deus reivindica da nossa vida é um coração sincero diante da sua presença. Na verdade, o próprio Deus afirma que a única coisa que Ele não divide com ninguém é a sua glória. Se tem uma coisa que é particular de Deus, é a nossa vida, a nossa entrega, a nossa adoração. Quando Deus levanta o profeta Jeremias, ele vai profetizar a Judá. E por que ele profetiza a Judá? Um tempo que viria, e esse tempo não agradou os ouvintes que ouviam, porque pela boca do profeta Deus disse que a nação inimiga iria assolar este povo. E aprendo que aquele que não valoriza o caminho da misericórdia sempre entrará pelo caminho da justiça de Deus. Pastor, o que é o caminho da misericórdia? É quando Deus te orienta, é quando Deus diz para não fazer, é quando Deus diz para não ir, e você insiste em andar num caminho que Deus não tem para a sua vida. E sabe qual foi? E sempre foi a maior indagação de Deus ao povo de Israel. É que esse povo vivia em uma inconstância espiritual muito grande. Uma hora eles adoravam, outrora não queria adorar. Uma hora servia a Deus de uma forma justa, outrora virava as costas para Deus. A Bíblia vai nos dizer, e você que é conhecedor da Bíblia sabe, que em pelo menos 3 ocasiões Deus vai permitir a nação de Israel ser levada cativa. Observe que em essas 3 ocasiões, em 605 a.C., 597 e 586 a.C., exatamente no período que o profeta Jeremias começa a profetizar. Observe que Deus, Ele vai permitir, e olha a minha palavra, vai permitir que as nações inimigas assolassem o povo de Israel, para que o povo voltasse à adoração ao verdadeiro Deus, para que esse povo que tinha virado as costas para Deus, voltasse para o lugar que nunca deveria ter saído. E na verdade, o que esse povo vai colher não é aquilo que Deus plantou, porque na verdade, tudo que nós plantarmos nessa terra, nós colheremos. Deus levanta o profeta Jeremias para liberar uma palavra sobre o povo, que a ira de Deus viria por causa do seu pecado. Tudo que nós plantamos nessa terra, a Bíblia diz que um dia nós vamos colher. E na verdade, o povo estava colhendo aquilo que ele plantou. Na verdade, eles estavam colhendo as más condutas que eles tiveram diante da presença de Deus. E isso aqui já é um ensinamento para nós. Nunca
Deus vai permitir eu colher algo que eu não tenha plantado. Se eu estou vivendo um tempo na minha vida difícil, apertado, na verdade, eu preciso separar as sementes certas para poder plantar, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Só que existe algo que Deus, ele delibera um tempo para que aconteça. O que é? Para que a sua justiça haja. E com o povo de Israel foi assim. Deus, ele era longânimo para o seu povo. Deus era paciente com o seu povo, porque apesar do povo viver em transgressão, era o povo amado de Deus. Assim como Deus olha para mim e para a sua vida, o desejo de Deus não é nos destruir. O desejo de Deus é ver o homem arrependido dizendo: eu preciso reconhecer o Criador da minha vida, eu preciso reconhecer o Criador da minha história. Só que em todas as vezes que Deus permitiu a nação de Israel ser assolada, eles começaram a perder algumas coisas. Por quê? Porque andar fora da vontade de Deus é viver uma vida de perda. Eu vou repetir: andar fora da vontade de Deus é viver uma vida de perdas. Tem gente que está me ouvindo aqui nessa noite que distanciou de Deus, e você sabe melhor do que ninguém que desde o dia que você decidiu abandonar a rota do propósito, só perdeu, só perdeu, só perdeu. E se insistir, continuar longe do altar, Deus vai dizer: vai continuar só perdendo. Porque andar longe da presença de Deus é um caminho só de perda. Só que Deus é um Deus misericordioso. Lembra que Lamentações capítulo 3 versículo 21, o profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas observe que quando Deus permite Nabucodonosor entrar dentro de Israel e destruir tudo que a nação tinha, a Bíblia vai dizer que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Meu servo não porque ele adorava, mas porque ele estava obedecendo uma ordem de Deus. E quando ele vai obedecer essa ordem, a primeira coisa que o povo de Israel vai perder é o templo. O primeiro local que eles vão perder é o local da adoração. Agora, aquele local que era referência de culto, aquele local que era referência de adoração ao Senhor, estava destruído. Mas Deus, ele tem as suas formas de ensinar. Tanto que Deus vai revelar pela sua palavra que ele nunca se manifesta só no templo. Na verdade, ele se manifesta onde existe um coração adorador que queira atrair a sua presença. Quando o templo é destruído, forma clara de se observar isso é a vida de um profeta chamado Ezequiel. Lembra que no momento mais difícil da história de Ezequiel, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, a partir dos versículos 1, vai dizer que estando ele junto no meio dos cativos ao lado do rio Quebar, aonde? Na Babilônia. O texto vai dizer que se abriram os céus e ele teve revelações da parte do Senhor, aonde? Na Babilônia. Então Deus não estava atrelado apenas ao templo. Claro que o templo era o local onde eles se reuniam para adorar. E se existe uma coisa que nós precisamos entender, que Deus não está atrelado ao seu poder e a se manifestar apenas em 4 paredes. Não. Eu vou para dentro da primeira assembleia hoje, que é só lá que Deus fala. É claro, Deus fala aqui onde nós nos reunimos os santos para adorar o seu nome. Mas Deus está dizendo: o relacionamento que eu tenho com você vai muito além de 4 paredes. Por quê? Porque o culto demora mais ou menos 1h30. E quem diz que o nosso Deus se manifesta em apenas 1h30 de culto? Quando você sair por essas portas, Deus está dizendo: aonde você estiver, a minha glória também se manifesta através da sua vida. Aonde você estiver, a minha presença se manifesta através da sua vida. Por quê? Porque tem pessoas que ficaram tristes dizendo: no tempo antigo nós não vamos ter um lugar mais para adorar, nós não vamos ter a referência de templo mais para adorar ao nosso
nosso Deus. Só que eu vim aqui profetizar para uma igreja viva, que vive na palavra. E não é à toa que chegou a 189 anos, não é à toa. Só que existe uma coisa, uma mensagem que a igreja precisa mandar para o nosso Brasil e para a face da terra. Nós sabemos que o nosso desgoverno neste país está perseguindo principalmente aqueles que defendem a palavra, aquele que defende o princípio da palavra. E tem muitos lugares por aí que a perseguição está aumentando. E deixa eu te alertar, até que Jesus arrebate a igreja dessa terra, a perseguição não vai diminuir, a perseguição vai aumentar. Mas pastor, qual é a mensagem que a igreja brasileira precisa entender? Eles podem destruir o templo, mas nunca impedirão do Deus do templo se manifestar em nosso meio. Eu vou repetir essa palavra para alguém entender. O que é que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a perseguição pode ser tanta daqui a um tempo, que não exista mais tempo para essa igreja linda se reunir. Mas Deus está dizendo através da minha boca como profeta: pode tentar parar a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou melhorar para você da glória. Se a igreja não puder ficar nesse endereço, nós vamos para a rua, mas nós vamos pregar a palavra. Se a igreja não puder ficar em ambientes que possa ser visto, nós vamos para as praças, mas nós vamos pregar a palavra. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a minha adoração não consiste aqui dentro. Pode acabar o templo hoje, mas aonde eu for, eu vou carregar a glória de Deus na minha vida. Aonde eu for, eu vou carregar a presença de Deus na minha história. Profetiza para pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado. Diga assim: nada pode parar a sua adoração. Não, meu irmão, melhora. Diga com autoridade profética, diga assim: nada pode parar a sua adoração. Por quê? Porque o seu Deus não se limita aqui dentro. Se Ele tiver que se manifestar dentro da tua casa, Ele vai se manifestar. Se Ele tiver que se manifestar dentro do teu trabalho, Ele vai se manifestar. Se Deus tiver que se manifestar dentro do mercado, Ele vai se manifestar. Se Ele tiver que manifestar lá dentro do hospital, Ele vai manifestar. Se Ele tiver que manifestar dentro do presídio, Ele vai manifestar. Existe uma igreja que está sendo levantada em Bom Jesus, dizendo: a minha adoração não consiste só aqui dentro. Aonde eu for, eu sou uma dinamite que Deus vai levantar para explodir esse lugar. Eu sinto a graça de Deus aqui. A primeira perda foi o templo local da adoração. Só que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim a Bíblia: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Bate no peito com autoridade profética, diz assim: eu sou a igreja que Deus está levantando na minha geração. Não, melhora. Ativa essa pessoa que está do teu lado, não deixa ele dormir não. Ativa ele com a voz profética e diz assim: nós somos a igreja que Deus está levantando em Bom Jesus do Itapapuana. Diga para ela, diga assim: eu sou responsável em levar a palavra para alguém que está precisando. E às vezes eu estou esperando ela chegar aqui dentro e ela não vai chegar. Mas se Deus colocar ela no teu caminho, você vai dizer: eu sou a igreja. Por quê? Porque a igreja não deixa de ser igreja quando ela para de se reunir. Igreja deixa de ser igreja quando ela para de influenciar. E Deus está dizendo: eu estou te levantando como um profeta para você levar a minha palavra a alguém. Pastor, a primeira perda é a perda do templo, é a perda do. A segunda coisa que todo cativo perdeu: a identidade. Ao quê? Observou que a primeira coisa, que quando eles eram levados cativos para a Babilônia, eles tinham o seu nome trocado. Eles tinham o quê? O seu nome trocado. Daniel foi para Betsalzar.
Os seus 3 amigos receberam os nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nome está atrelado à identidade. Nome está atrelado ao que, igreja? O nome revela quem eu sou. A minha identidade mostra a minha realidade. Então, na verdade, quando o inimigo estava tentando mudar o nome, era para eles se esquecerem a identidade que cada israelita tinha. Só que observe isso aqui: o poder da identidade é tão forte que um texto bíblico vai dizer em Gênesis capítulo 35, versículo 18: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe o nome de Benoni, o seu filho, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Observe aqui que quando Raquel estava grávida, e quando ela vai ter luz ao filho, quando ela vai colocar o nome do menino, todo israelita dava um nome de acordo com a circunstância de momento. Hoje a gente coloca o nome do filho porque a gente acha bonito, viu um jogador de futebol, viu a atriz da televisão. Mas todo judeu dava um nome porque carregavam uma identidade ou uma circunstância de momento. E quando Raquel sabia que estava perdendo a sua vida, ela coloca o nome do seu filho de Benoni. Qual é o nome do menino? Benoni. Benoni significa filho da dor. Benoni significa filho da dor. Quando o pai ouve Jacó, ele ouve isso, ele diz: não. O nome do meu filho não será filho da dor. Por quê? Porque ele não está rejeitando só um nome, ele está rejeitando um destino que viria sobre a vida daquele moço. Eu vou repetir isso aqui: ele não está rejeitando apenas um nome, ele está rejeitando um destino que ele iria carregar o resto da vida. Eu sou filho da dor. Só que quando ele rejeita isso, ele diz: não, o nome do meu filho não será Benoni, o nome do meu filho será Benjamim. Porque se Benoni significa filho da dor, Benjamim significa filho da destra, ou seja, filho da honra. Aquilo que Deus preparou para a história do meu filho não vai ser uma história de perda, não vai ser uma história de dor, não vai ser uma história de perda, não vai ser uma história de dor. E Deus está dizendo através da minha boca: eu te chamo pelo nome aqui hoje, eu te entrego a tua identidade aqui hoje. O inimigo está dizendo que você não vai, que você não pode, que você não faz, mas Deus está dizendo: eu realmente por mim mesmo eu não posso, mas se Ele chamou-me pelo nome, é porque Ele estará comigo, é porque Ele estará comigo, é porque Ele estará. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Cata na mão de pelo menos uma pessoa que está do teu lado. Cata na mão dele, cata na mão dela, com autoridade. Com autoridade, pega na mão dele, pega na mão dela. Diga assim: Deus vai trazer a tua identidade de volta. Não, pode dizer com autoridade para ela: eu estou sentindo a graça de Deus aqui para profetizar. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Cristo. Porque se você sabe a sua identidade, o inferno vai ter que correr de você. Porque tudo que está em Deus foi soprado em você. Tudo que pertence a Deus pertence a você. Toda autoridade concedida por Deus pertence a você. Eu vim aqui pregar para uma igreja que Deus vai levantar dizendo: eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo. Satanás não vai conseguir me enganar. Pastor, me prova que a crise de identidade prejudica a minha vida quando eu não sei quem eu sou. Não começou aqui com a destruição do povo, começou lá no Éden. Como assim, pastor? Começou no Éden. O que é a serpente falou para Eva: se vocês comerem, vocês se tornarão semelhantes a Ele. Eles não sabiam quem Ele era, quem eles eram. Por quê? Porque quando Deus os criou, que Deus assoprou o fôlego de vida neles, eles já eram quem Deus era. Não precisava eles serem semelhantes a Deus. Deus já tinha soprado sobre eles, mas por causa de não saber quem eles eram, eles vão dar ouvido à serpente e cai.
Eles vão dar ouvido à serpente e o pecado entra na humanidade. Só que o texto bíblico diz assim, ó, que se por um homem o pecado veio ao mundo, também a remissão veio por causa de um homem, Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida no madeiro para que hoje nós estivéssemos aqui, para juntos adorarmos e glorificarmos a Ele. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa saber da sua identidade em Deus, e quando você reconhecer a sua identidade em Deus, você vai pisar dentro da tua casa diferente. Como assim? Quando eu sei a minha identidade em Deus, quem manda na minha casa não é o diabo, quem manda na minha casa é o próprio Deus Todo-Poderoso, que anda na minha vida, que anda na minha casa, que anda na minha família. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, não são os pensamentos malignos que vai me dominar, mas eu serei cheio do Espírito Santo para repreender cada um deles e dizer: eu viverei aquilo que Deus preparou para a minha vida, eu viverei aquilo que Deus preparou para a minha história. Mas olha para mim, primeiro eles perderam o templo. Eles perderam o que, igreja? Perderam a identidade. Perderam o que, igreja? Terceiro, eles perderam o cântico. Cântico está atrelado ao quê? Alegria, gozo na alma. Quando nós cantamos e adoramos a Deus através da música, é uma expressão de adoração do nosso sentimento. E se tem uma coisa boa é quando você começa a adorar a Deus e o rio de Deus começa a fluir dentro de você. Se tem uma coisa boa é quando nós começamos a ouvir louvores, essa orquestra linda tocando, daqui a pouco o Espírito Santo vai inundando a nossa alma. Os meninos estavam ali do lado encantados. Primeira vez, pastor Fábio, que estão aqui. Eu falei, vocês precisam conhecer a primeira. Lá o povo é top, lá o povo é pentecostal, cheio do Espírito. E eles ouvindo a orquestra tocar, dizendo: rapaz, estou arrepiando aqui. Eu falei, porque não é simplesmente música, não é simplesmente orquestra, não é simplesmente instrumento. Por quê? Porque lá fora eles fazem do mesmo jeito para glorificar o diabo, mas aqui não. O que faz a diferença é a essência do Espírito que está dentro de nós para adorar ao Senhor, a glória dele que está atrelada a nós. Só que qual era a realidade do povo cativo? Eles perderam o cântico. Olha só o relato que vai acontecer em Salmo 137, versículo 1 ao versículo de número 6. Junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Aí eles dizem: como cantaremos a canção ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueço a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar. Se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. E olha só o que acontece. Eles estão cativos e eles sabiam que esses homens eram adoradores. Já percebeu que as maiores vitórias, pastor, do povo de Israel nunca foi com espada, nunca foi com escudo. A estratégia que Deus sempre falava é: coloca os levitas na frente, coloca o povo para adorar na frente. E quem diz que adoração, meu irmão, eles não sabiam, mas quem olhava de longe dizia assim: rapaz, esse povo está sem arma, esse povo está sem espada. Mas o texto diz que eles vinham com trombetas na mão, eles vinham com harpas na mão. Só que agora eles estão cativos na Babilônia, e os inimigos estão dizendo: cante uma canção para nós. Nós queremos ouvir vocês cantar, porque outrora vocês cantavam, agora não tem como vocês cantar mais. Agora vocês estão aprisionados aqui e não tem como adorar mais. Eles penduraram as harpas nos salgueiros e não queriam mais adorar porque não tinha motivo. Mas eu saí lá de Cariacica, eu não vim aqui
aqui passear. Eu vim aqui ser profeta na vida daquele que acredita em profecia. Por quê? Porque Deus me disse em alto e bom som que Deus vai acabar com a farra do inferno aqui hoje. Que Deus vai acabar com a farra de Satanás aqui hoje. Como assim, pastor Miqueias? Gente que pensava que não teria motivo para cantar mais, e o inimigo olhando para a tua vida dizendo: outrora você cantava, eu não ouço você cantar mais. Outrora você pregava, eu não ouço você pregar mais. Outrora você vinha para a igreja para adorar, hoje eu não ouço você adorar mais. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele colocará um novo cântico na tua boca a partir de hoje. Deus colocará um novo cântico a partir de hoje na tua boca. Salmos 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Será que você pode ser profeta para pelo menos uma pessoa que está do teu lado? Deus não te colocou do lado dela à toa. Deus te colocou do lado dela para você profetizar para ela. E na mesma proporção que você profetiza, é a mesma proporção que você recebe. Então contagia ela com essa palavra e diga assim: está chegando um novo cântico de Deus para a sua vida. Não, se tu acredita, só se tu acredita. Se tu não acredita, fica de boca fechada. Mas se tu acredita, profetiza para ela assim: ó, está chegando um novo cântico de Deus para a tua história. Eu vou descer porque Deus mandou profetizar no pé do ouvido de alguém aqui. Está chegando um novo cântico para a tua história. Deus vai trocar música hoje. O que é trocar música, pastor? Se a música até hoje era de lamento, a música a partir de hoje vai ser culto em ações de graça. Alguém levantou a mão profetizando e acreditando nessa palavra? Eu vou repetir: se Satanás brincou com o seu sentimento, se Satanás brincou com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, com a tua empresa, com os teus negócios, o tempo limite de Satanás chegou hoje. Porque Deus está dizendo: eu estou chegando para colocar um novo cântico. Eu estou chegando para colocar um novo cântico. Eu estou chegando para colocar um novo cântico. E Deus acabou de me dizer: eu vou dar um sinal que o novo cântico está chegando na primeira assembleia. Se chorou até hoje, Deus está dizendo: eu vou trocar a música agora. Eu vou trocar a música hoje. Eu vou trocar a música. E será música de ação de graça. Será música de celebração ao Senhor. Não será música de lamento. Será música de ver a mão de Deus agindo. Deus está trocando a música na casa de alguém. Deus está trocando a música na casa de alguém. Eu estou colocando um novo cântico na tua boca agora. Eu estou colocando um novo cântico na tua boca agora. Eu estou colocando um novo cântico na tua boca agora. Há muito tempo que você não falava em língua. Deus está dizendo: eu vou colocar um novo cântico na tua boca agora. Há muito tempo que você não chorava diante da presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou colocar um novo cântico na tua boca agora. Há muito tempo que você não se envolvia com os mistérios de Deus. Deus está dizendo: eu marquei esse aniversário para te encher de graça, unção, autoridade, ousadia. O novo cântico chegou. E qual é a intenção de Deus colocar sobre a nossa boca um novo cântico? Para eu entender, Fernandes, que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse o favor divino dEle, essa igreja não estaria comemorando 79 anos. Se não fosse a mão de Deus te sustentando. Eu estou vendo gente em lágrimas aqui, por quê?
Porque ele sabe que a única forma dele ter um cântico novo é a presença de Deus na vida dele. É porque ele sabe que a única coisa que faz ele cantar é a presença de Deus. Porque cantar não é viver isento de guerra, cantar não é viver isento de luta. Se você pudesse ouvir a história do irmão que está cantando do teu lado, que está gritando glória, você poderia até chorar. Por quê? Porque ele não está isento de problema. Mas no meio da luta, Deus está dizendo: é na guerra mesmo que eu vou trocar o teu canto, é na guerra mesmo que eu vou colocar um cântico vitória na tua boca. Por quê? Porque cantar é profético. Eu não canto aquilo que eu sou, eu estou vivendo. Eu canto aquilo que eu vou viver. E tem gente que Deus está dizendo na minha boca: começa a cantar. Cantar o quê? Começa a cantar que a tua família está restaurada, que eu restauro ela. Começa a cantar que a tua casa está restaurada, que eu restauro ela. Começa a cantar que o teu ministério está restaurado, porque eu restauro ele. Começa a dizer que Deus vai visitar a tua casa cantando, porque Deus está dizendo: enquanto você canta, eu vou realizar o que você está cantando na minha presença. O que você está cantando na minha presença, eu vou te dar 30 segundos para você abrir a boca e adorar, para você levantar a tua mão e adorar. Deus coloca um novo cântico hoje. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém.